Olá a todos! No Doutor Saúde de hoje, nós vamos falar sobre doenças da tireoide. E a nossa convidada é a médica endocrinologista, doutora Nancy Bueno Figueiredo. Olá, Eduardo. Tudo bem, doutora Nancy? Tudo bom, obrigada pelo convite. Doutora Nancy, sempre existe uma confusão muito grande na população do que é a tireoide e do que são as doenças da tireoide. É isso. Explica pra gente melhor isso daí. Isso é bem uma verdade, né? Todo mundo chega falando, doutor, eu tô com tireoide, né? E felizmente a gente, todo mamífero tem tireoide. Ela é uma glândula, um órgão, como outro qualquer, como o nariz, como o pulmão, o coração, que fica na região da frente aqui do pescoço, aqui embaixo. Como mostra essa figura aqui, ela parece uma borboleta. Ela tem o lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo. Lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo. Ela serve para produzir o hormônio tiroidiano, por isso que ela é chamada de glândula. Toda glândula produz alguma coisa. As endocrinológicas produzem hormônios. A glândula da tireoide produz o hormônio tiroidiano. Toda vez que a gente fala em hormônio, a gente tem que falar qual é, porque tem vários hormônios dentro da gente. A tireoide produz o hormônio tiroidiano, que se chama T3 e T4. São dois. O T4 é o mais produzido e na periferia do nosso corpo, nos tecidos, no órgão-alvo, ele é convertido na parte periférica em T3. O que é T3 e o T4? Porque tem esse 4, esse 3, né? O 4 significa que tem 4 moléculas de iodo e o T3 são 3 moléculas de iodo. Então o T4 é tetraiodotironina e o T3 é a triiodotironina. Em relação a como esses hormônios funcionam, nós temos que tanto o T3 quanto o T4, principalmente o T3, que tem a função mesmo, ele interage com todo o metabolismo do nosso corpo. Desde o crescimento do cabelo, até o batimento do coração, a renovação da pele, o metabolismo como um todo, ele interage com isso. Por isso que o hormônio tiroidiano tem que estar sempre no seu nível correto, nunca abaixo e nem acima. Tá? Com isso, a falta dele ou o excesso vai dar doença. Perfeito. Baseado nisso, então, quais são os sinais e os sintomas que a pessoa pode saber quando ela está com problema na tireoide? No caso do hipotireoidismo é quando a tireoide está funcionando menos do que o normal. A gente tem a diminuição do hormônio tiroidiano. Com isso, a pessoa vai ficar mais lentificada. O crescimento do cabelo vai ficar prejudicado, cai mais, a unha fica fraca, a pele fica seca, a pessoa fica cansada, com fraqueza muscular, indisposição, excesso de sono, às vezes alterações emocionais, fica mais agitada, mais ansiosa. São sintomas bastante inespecíficos, por isso que a gente precisa pensar na questão tiroidiana, mas depois a gente tem que comprovar através dos exames. Perfeito. E quais são os exames, os principais exames para diagnosticar essas doenças? No caso eu falei mais do hipotireoidismo, né? Para a gente confirmar, o exame principal é a dosagem do TSH. É um exame que é coletado no sangue, que hoje em dia é fácil acesso para a população em geral. Ele já foi muito caro, mas hoje a gente consegue coletar num posto de saúde da nossa cidade mesmo, é bem tranquilo. E o que é esse tal de TSH? O TSH é o hormônio que manda na tireoide. A tireoide tem uma chefe que se chama hipófise, que é uma glândula que a gente tem, todo mundo tem, no meio da cabeça. E ela manda na tireoide através da secreção desse TSH. E essa chefe é uma chefe assim muito atenta. Pequenas alterações da produção do hormônio tiroidiano, a hipófise já percebe. E existe uma alteração desse nível de TSH. Então, o primeiro a se alterar é sempre o TSH. Depois, num segundo momento, para comprovar realmente a existência dessa doença, a gente repete novamente o TSH e uma dosagem do hormônio tiroidiano em si. O T4 livre é o melhor, é o que menos dá erro em relação à dosagem. Doutora Nancy, e sobre o hipertireoidismo? Então, é o contrário. Hipertireoidismo, pensa num hipermercado. Não é um mercado bem grandão? O hipertireoidismo é quando a tireoide está funcionando muito.
é quando esse tal de T3 e T4, são os hormônios tiroidianos, estão em excesso. Daí você vai ter o sintoma, tudo de um aumento do metabolismo, com taquicardia, tremor, sudorese, aumento do calor, agitação, insônia, irritabilidade, emagrecimento. É uma doença daí do excesso do hormônio tiroidiano. E com isso, para fazer o diagnóstico, a gente vai ter um TSH, que lembra que é o chefe da tireoide, baixinho, e um T4 livre alto. É como se o organismo estivesse turbinado. Isso, exatamente. Exatamente. Perfeito. No Doutor Saúde de hoje, nós estamos falando sobre doenças da tireoide. Doutora Nancy, tem uma dúvida muito comum na população, em que eles perguntam pra gente várias vezes. Estou ganhando peso ou estou ficando obeso? Eu acho que eu estou com problema na tireoide. O que a senhora tem para falar sobre isso? É bem frequente mesmo a relação do hormônio tiroidiano com o ganho ou a perda do peso. Como ele regula tanto o apetite quanto o metabolismo basal, se a gente tem a falta do hormônio tiroidiano, a gente vai ter uma diminuição do apetite e uma diminuição do metabolismo basal. Não necessariamente você vai ganhar peso, porque existem aquelas pessoas que já têm um padrão alimentar onde ela come muito pouco. E daí, se diminui o apetite ainda mais, esse paciente hipotireoideu pode perder peso. Mas não é o mais frequente, porque hoje os distúrbios alimentares são bem prevalentes. E com isso o que acontece é que a nossa população come bastante. E a diminuição do apetite pela falta do hormônio tiroidiano não se faz tão clara assim, mas existe a diminuição do metabolismo basal e a pessoa ganha um pouco de peso. Mas é um pouco. Quando o hipotireoidismo é muito grave, ela vai ganhar até uns 10 quilos. Se o hipotireoidismo é leve, que é o mais frequente, ela vai ganhar no máximo 2 quilos. E a partir do momento que repõe o hormônio tiroidiano, a maioria desse peso é perdido. Então, aquela pessoa que é muito obesa e fala que é obesa por causa do problema da tireoide, é um pouco uma desculpa. Exagero. Já no hiper, você tem um excesso de fome e um excesso do metabolismo basal. Mas o mais comum é a pessoa comer muito, mas mesmo assim ela perder peso. Existe aquele que come tão a mais, ele já tem um distúrbio alimentar de base, que ela já tem um excesso de alimentação na vida dele, e ele come ainda mais e ele pode, mesmo estando hipertireoideu, ganhar peso, mas não é o tão comum. Perfeito. E sobre o tratamento dessas doenças da tireoide? Então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico e a confirmação, normalmente a gente pede para que sejam confirmadas essas alterações hormonais. No caso do hipotireoidismo, a gente vai entrar com o próprio hormônio tiroidiano em comprimidos. Ele custa barato e é fácil de tomar, é uma vez por dia. Só que ele é chato de ser absorvido, sempre tem que ser em jejum, esperar uma meia hora para tomar o café da manhã. E é de fácil acesso também, custa barato, tem no posto de saúde, é bem tranquilo. Tem e depois na rede pública, né? Tem na rede pública. E depois de 45 dias a gente repete a dosagem para ver se a dose está certinha. E vai ter que, ao longo da vida, repetir essa dosagem para acertar a dosagem hormonal conforme o momento da vida da pessoa. Porque se é criança é uma dosagem, se é adulto, se é velhinho, vai ser uma dosagem diferente. Daí a gente vai adaptando. Então, uma vez sendo hipotireoideu, pelo menos uma vez por ano nós vamos ter que ir ao médico repetir a dosagem do hormônio tiroidiano e ver se está adequada. No caso do hiper, já é mais complicado. O hiper, ele já é uma doença um pouco mais séria pelo fato de favorecer a arritmia cardíaca, perda da massa óssea, até mesmo alterações emocionais a ponto de ter alucinação, psicose. Então ele precisa ser tratado de uma forma um pouco mais atenta, as consultas são mais breves, a dosagem hormonal é mais frequente e a gente usa medicamentos, né, que inibem a função da glândula tireoide.
E se não tem uma resposta satisfatória, a gente pode fazer a dose de iodoterapêutica, que é um procedimento de tratamento do hipertireoidismo, e em alguns casos é feita a cirurgia. Então, pelo acompanhamento e pela evolução, vai se decidir por um tratamento ou outro. Normalmente se começa com o medicamento. Doutora Nancy, alguma dica, orientação ou aconselhamento para a população de modo geral com relação a essas doenças da tireoide? Se alguém tiver algum desses sintomas que eu expliquei aqui, né, tanto relacionado ao hipo quanto ao hiper, é interessante dosar pelo menos o TSH. E isso pode ser pedido por aquele médico mais próximo a você. Então, se você vai ao ginecologista uma vez por ano, pode ser o ginecologista, ou então marca uma consulta com o clínico geral, né? Aquele médico mais próximo, médico da família, né? E se vier uma alteração, ele vai ter que repetir para comprovar e daí a gente vai estar iniciando o tratamento. E entra em cena. Isso. É uma coisa que tem que ser lembrada, é que essas doenças podem acontecer em qualquer fase da vida, desde a criança até o idoso. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, todos. E o Câmera Livre vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.